Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem mácula e sem defeito, a Igreja de Cristo que não é parede, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz. E como sempre, é sempre uma alegria muito grande e me reunir com vocês aqui através desse canal do YouTube, canal Haroldo Lira. E sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like aí, compartilha. Vai lá no sininho para que sempre que haja um novo vídeo você tenha acesso, receba aí as notificações. E amados, como eu disse, é muito prazeroso e me reunir aqui com vocês e, como sempre, dando sequência ao nosso entendimento do Evangelho, do qual é o entendimento espiritual. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, através desse culto racional. E amados, vamos dar sequência ao nosso entendimento do Evangelho, do qual eu escolhi como tema o porquê que pregamos contra o sistema evangélico, do qual hoje nós estamos aqui na parte 6 e que nós estamos abrindo o Evangelho, lendo as cartas de Paulo, explicando e falando da mentira do sistema evangélico prega e provando para os evangélicos de que eles e toda a sua descendência foram enganados e são escravos desse sistema chamado de sistema evangélico. Então, amados, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso entendimento espiritual. Vamos ler o Evangelho e vamos mostrar o que o Evangelho diz e o que é que o teu pastor te engana. Isso é uma maneira que eu encontrei, da qual eu entendo que seja uma maneira mais fácil de você procurar entender que tu foi enganado e está sendo enganado a vida inteira pelo teu cão guloso, porque ele não prega o Evangelho. Lira, e o que é o Evangelho? Meu amado, o Evangelho é toda a segunda aliança, do qual é o ministério do Espírito, onde mostra o que Deus ele já fez pelo seu filho, que não é o homem terreno, que não é o homem carnal, e que Deus ele é pai dos espíritos, e tudo que ele fez foi no espírito. Esse é o motivo pelo qual vocês, evangélicos, vocês não conseguem entender o Evangelho. Por que, Lira? Porque vocês só discernem as coisas carnalmente. Você quer fazer obras para tu se chegar a Deus, quando Deus ele já está em tu. Você quer usar o teu corpo, a tua carne, né? Comendo pão, comendo suco, dando dinheiro, subindo um monte, descendo um monte. Para quê? Para tu se chegar a Deus. Por quê? Porque o teu cão guloso, ele só prega a primeira aliança, que era a lei de Moisés, da qual nunca foi para tu, gentil.
e que não é mais para ninguém. Por quê, Lira? Porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. O fim de todas as obras carnais, tudo isso que você vê, não tem mais nada a ver com Deus. Nada. Por quê? Porque Deus é Espírito, mas Deus é Espírito. E a palavra diz aqui que tudo que não provém da fé é pecado. E o que é que não provém da fé? Tudo que tu vê a olho nu. Tudo que tu vê a olho nu não tem nada a ver com a fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que tu não vê, mas tu crê. Ele te salvou. Ele te salvou. Efésios 2:8. Mas você viu? Não, é só para tu crer. Ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou pela tua justificação. Tu viu? Não, é para tu crer, macho. É para tu viver por fé. Ou seja, é para tu viver pelas obras de Deus, que na cruz ele consumou. Que na cruz ele falou da telestai, está consumado, está feito. Não é para tu fazer porque o teu cão guloso manda, macho. Esse é o entendimento do evangelho, macho. Então, meu amado, eu vou dar início aqui. É a pregação do Evangelho da graça de Deus em Cristo, que são as 14 cartas de Paulo. E no último vídeo da parte 5, eu parei em Hebreus 10, né? Hebreus 10:18, falando sobre o aniquilamento do pecado, que vocês dizem que é pecador. Então, eu provei na Bíblia aqui que o pecado foi aniquilado. E eu acabei lendo o Hebreus 10:17 e o 18, que diz, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelos pecados. Então, eu já preguei isso daqui, só te lembrando, né, que o teu pastor te condena e diz que tu é um desgraçado, um condenado, e diz que tu é um verme de Jacó. Então, macho, olha, o entendimento que eu estou querendo te levar é que tu é enganado, sabe por quê? Porque aqui diz que o pecado foi aniquilado e o Espírito Santo está dizendo que ele não se lembra mais do teu pecado, macho. E o que é que o teu cão guloso diz? Que tu é um desgraçado, macho. Que tu é um condenado. Então, isso aqui é difícil de tu entender? Não é, macho. O problema é que tu não dá nem ouvido o evangelho. Essa Bíblia aqui é a que tu carrega debaixo do sovaco todo dia para ir para tua igreja, macho. E que tu só abre lá se o teu mentiroso mandar tu abrir. Se ele não mandar, você volta com ela debaixo do sovaco de novo. E não abre. Esse é o porquê, é o motivo pelo qual vocês, evangélicos, não entendem absolutamente nada do evangelho, mas. E vocês vivem no ministério de condenação e morte, onde o teu pastor só te condena, só te acusa. É o diabo da Bíblia, o diabo do hebraico, o acusador. Então, amado, dito essas coisas e relembrado aqui o que eu já te preguei sobre aniquilamento do pecado, agora eu vou ler para tu aqui Hebreus 10:19. Hebreus 10:19, que diz assim, olha, eu vou ler o evangelho, tá? Eu vou ler o que o evangelho diz, o que o Espírito Santo diz para tu, como seria para tu viver, e vou dizer como é que tu vive, porque tu atende o teu cão guloso. O teu cão guloso. Entende? Então, olha,
Hebreus 10, 19, olha, presta atenção. Presta atenção para tu ver a mentira que tu vive, macho. E que tu adora mais a criatura do que o Criador. Olha aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então aqui é Paulo falando aos hebreus, aos judeus. O Paulo está dizendo para eles aqui, para os judeus, que eles, ou seja, agora depois da cruz, na graça, né? Não há necessidade mais de tu ter o teu cão guloso. Não há necessidade mais de tu ter aí o teu ladrão. Que agora, depois da cruz, tu tem acesso, todos nós, todos os filhos de Deus, todos os eleitos dele, têm acesso a ele. Tem acesso a ele. Não é para tu ter um cão guloso para estar dizendo faça isso, faça aquilo, faça mais isso, faça aquilo outro, não faça isso. Entendeu, meu amado? Não é, meu amado, para tu ter um cão guloso para estar mandando na tua vida, dizendo o que é que tu tem que fazer, macho. Tá aqui, olha. Hebreus 10, 19, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, macho. Então, olha, através da morte, através da morte de Jesus, através da sua carne, de Jesus de Nazaré, através do seu sangue, vocês, nós, todos os filhos de Deus, que são os eleitos dele, tem acesso a ele agora. Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos a casa de Deus. Que o teu cão guloso mente para tu e manda tu esperar Jesus. E ao mesmo tempo, esse enganador, esse enrolão, ele diz que tu é templo e morada do Espírito Santo, macho. E manda tu esperar Jesus voltar. E tu, pior do que ele, não entende de nada, tu tá esperando Jesus voltar e diz que é templo e morada do Espírito Santo. Macho, olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui, pelo amor de Deus. O Espírito Santo e Deus é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Como é, canela de fogo, que tu diz que tu é templo e morada do Espírito Santo e tu tá esperando ele voltar, macho? Quem tá em mim não precisa mais voltar, cara. Então, meu amado, olha, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, 20, pelo novo e vivo caminho que ele quem? Cristo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquele corpo de Jesus de Nazaré era o véu que impedia que os próprios discípulos dele, né, visse que ali, dentro daquele corpo, naquele véu, estava o próprio Deus. Entendeu, meu amado? Olha, você não é você. Como assim, Lira? Olha, os verdadeiros filhos de Deus são os espíritos, macho. São os espíritos. Então, o filho de Deus, se tu for um eleito dele, ele está dentro dessa tua carne, desse teu véu. Entende, meu amado? Então, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho. E qual é, Lira, esse vivo e novo caminho? A graça. A graça de Deus. O ministério do Espírito. A segunda aliança. Onde é para você adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo no que Ele já fez. Não é para tu atender o teu mentiroso, o teu enganador e fazer o que ele diz. Por quê? Porque ele te ensina a ficar contra Deus. Ele te ensina a tu viver contra Deus. Ele te ensina a tu se reunir junto com teus outros escravos aí para chamar ele de mentiroso. E dizendo que ele não está com nada e que o sangue dele não adiantou de nada. E que o vivo e novo caminho, tu não vai para lá, tu quer ficar no velho, na lei. Na lei não, no engano, porque não tem mais lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, meu amado, o que eu quero te dizer com isso, amado? Eu quero te dizer que tu não precisa de homem. Não precisa de homem para estar mandando na tua vida, macho. Porque o dono do mundo, Deus, ele já está dentro de ti, amado. Se Deus já está dentro de ti, tu precisa da mão do teu pastor para orar, para fazer oração por ti, cara. Se tu já tem o próprio Deus dentro de ti, acorda. Então, meu amado, seguindo aqui para frente, eu vou mostrar outra coisa para tu aqui. Vou mostrar a verdade da Bíblia e a mentira do teu mentiroso. Do teu mentiroso que não sabe de nada a não ser te roubar, te enganar e chamar Deus de mentiroso juntamente com vocês. Olha, eu vou abrir aqui no Antigo Pacto, na primeira aliança, da qual não foi para tu também, mas eu vou ler e vou te explicar e vou dizer o que é que o teu canguloso faz para te enganar e para chamar Deus de mentiroso e para transformar a verdade de Deus em mentira. Olha, João 6:53, eu vou ler para tu até o 56, olha. Presta atenção, macho. Para ver se tu entende alguma coisa do evangelho. Porque o evangelho não é essa macumba de vocês aí não, macho. Nessa macumba de vocês aí, né, na tua igreja, isso daí não tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. Então, meu amado, olha, João 53 ao 56, eu vou ler e vou te explicar. Coisa que o teu mentiroso não faz. Por quê? Porque ele só prega por torpe e ganância. Ele só pensa nas coisas terrenas. Ele só pensa em te roubar e deixar tu mais lascado. Então, olha, aqui, ó. João 6:53 ao 56, presta atenção, tá? Vê aqui a mentira que vocês vivem. Vocês que eu estou falando são vocês evangélicos. Vocês que são donos da igreja de vocês, segundo vocês, que cada um de vocês tem a tua igreja. Tu vai para onde, irmão? Para a minha igreja. E tu? Para minha. E você? Eu vou para a minha. Então, com isso, vocês estão dizendo que Deus está dividido, mas porque cada qual tem a sua igreja. E o que o evangelho diz, Lira? Colossenses 1:24. A igreja é a de Cristo, da qual ele é o cabeça. E que a igreja são vidas compradas com sangue dele na cruz, e do qual é o seu corpo, que você diz que é um pedaço de pão. Então, João 6:53 a 56. Eu vou ler e vou mostrar a verdade da Bíblia e vou mostrar, explicando também
a mentira do teu ladrão. Olha aqui, ó. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Presta atenção. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, meu amado, aliás, eu comecei lendo aqui já no final e eu vou começar a ler aqui, é do 53 ao 56, tá? Desculpa aí, e eu vou começar do 53 e eu vou ler até o 56, tá? Olha, 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, aqui, quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, ele está respondendo aqui o 52, né? Que eles disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então, cara, isso daqui, olha, Jesus de Nazaré, ele sempre falou e ele sempre pregou o Espírito, macho. O entendimento do Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. E que os caras, como vocês, né, não entendem de nada do evangelho espiritual. E vocês só pensam em coisas da carne. Então, aqui, os caras ficaram sem entender nada como era que ele poderia dar a carne dele para eles comerem. E eu sei que todos vocês, evangélicos, né, vocês não entendem absolutamente de nada disso aqui. E é tão verdade que o teu cão guloso, né, aqui está dizendo quem comer da carne e beber do sangue, macho. E o que foi que vocês fizeram, vocês evangélicos? O que foi que vocês fizeram atendendo o teu ladrão? Vocês comem um pedaço de pão da padaria, dizendo que é a carne de Jesus, que é o corpo dele, porque o corpo dele é a carne. Aqui no antigo pacto. E hoje, ou seja, há quase 2000 anos, o corpo dele é a igreja. Por quê? Porque ele habita em nós, macho. Ele habita nos seus espíritos. Então, meu amado inteligente, olha, João 6,53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, 2 pontos, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes a vida em vós. Então, aqui, ele está dizendo quem comer da sua carne e beber do seu sangue, macho. Ele não está mandando vocês comer pão e nem está mandando tu tomar suco do mais barato. E tu, sem entendimento e atendendo o teu ladrão, tu faz isso e ainda está anunciando a morte do dono do mundo. Você vê a loucura que vocês vivem. E aqui no 54 ele diz assim, olha: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então, meu amado, ele está dizendo aqui é quem comer da carne e quem beber do sangue. Não é quem comer pão da padaria e beber suco. Então, vocês, mesmo fazendo as coisas
errada, vocês não conseguem fazer. Porque ele está dizendo aqui é quem comer da carne e beber do sangue. Aí tu vai falar, você vai falar e vai explicar para você, e tu sabe o que, que vocês dizem, juntamente com teu burrinho, ele diz assim, olha, mas aqui é um faz de conta. Aqui é como se fosse. Macho, vocês estão vivendo do sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês estão vivendo de faz de conta, macho. Meu amado, o real já veio, já está com quase 2.000 anos, macho. E vocês estão vivendo de sombra. Uma coisa que nunca foi para tu, macho. Tu não é judeu. Tu é depois da cruz, mas tu já nasceu com tudo pronto. Então, cara, no 54 ele diz, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, macho. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu amado, explicando para tu o que é isso aqui, Lira. Olha, aqui no 55 ele diz assim, ó, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, macho. Aqui, né, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele tá fazendo de tudo, macho, para te dar o entendimento. Ele está dizendo que a carne dele é a verdadeira comida, que o sangue dele é a verdadeira bebida. O que ele está querendo dizer? Que o pão da padaria, e o suco, né, não é verdadeiro, macho. E no 56 ele diz assim, ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, macho. Então, o que é que Jesus de Nazaré está tentando passar para os seus espíritos revestidos de carne? Ele está dizendo que quem comer da carne e beber do sangue, né, dele, vai ter a vida eterna. E que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue a verdadeira bebida. Por quê? Porque o que foi que Jesus deu por nós? Foi a sua carne, macho. Foi a sua carne e o seu sangue. E quando foi, Lira, que nós comemos dessa carne e bebemos desse sangue? Porque vocês querem pegar uma bandeja e você quer pegar garfo e faca e querem pegar e ficar comendo a carne de Jesus, macho. O pensamento do evangélico é esse. E quando foi que nós comemos da carne dele e bebemos do sangue? Quando foi que os filhos dele revestidos de carne, comeram e beberam da carne e do sangue? Quando ele deu a carne dele, quando ele deu o corpo dele na cruz. E quando foi que nós bebemos do sangue? Quando ele derramou todo o sangue na cruz por nós, nós estávamos bebendo do sangue dele. Simples assim, macho. Não tem essa macumba que o teu pastor te engana. Então, meu amado, explicado essas coisas, para tu parar de comer pão e tomar suco, aqui, dando continuidade e mostrando a verdade do evangelho e a mentira do teu cão guloso, eu vou abrir para tu aqui, em Gálatas 2,19, ó. Olha, Gálatas 2,19, ó. Vou ler mais esses 2 versículos aqui e vou encerrar, que eu tô com a minha garganta meia coisada. Então, vamos explicar aqui e amanhã
nós vamos dar continuidade. Gálatas 2:19 ao 21, olha. Aqui eu vou ler, eu vou te explicar, eu vou te mostrar a verdade do evangelho e vou mostrar a mentira do teu pastor. Olha, Gálatas 2:19. Vamos lá. Gálatas 2:19. Olha, aqui é Paulo. Paulo era judeu, tá? Paulo era judeu e Paulo, ele praticava a lei. Do contrário de nós, porque nós somos gentil e nós não entramos na lei de Moisés, em toda a primeira aliança. Então, olha, Paulo aqui pregando aos Gálatas, em Gálatas 2:19, Paulo diz assim, olha, porque eu, aqui Paulo está se referindo a ele, mas Paulo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora, no versículo 20, Paulo diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, nesse homem terreno, nesse homem exterior, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E no 20, Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, amado, isso aqui, né? Essa simples passagem aqui em Gálatas 2, 19, 20 e 21, cara. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, mas com entendimento, amado. Aqui Paulo, ele tá dando um exemplo aqui para os Gálatas, e ele está se referindo e falando dele mesmo. E explicando, né? Explicando que a lei acabou. Explicando que ele, Paulo, ele morreu para a lei. Através de quê? Do cumprimento da lei por Jesus de Nazaré. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, como Paulo era judeu e Paulo fazia parte da lei de Moisés, né? Porque a lei só foi para os judeus. Então Paulo está aqui dizendo que a lei foi abolida. Ele está dizendo aqui que a lei não existe mais e que ele morreu para a lei. Ele morreu para a lei. Para quê, Paulo? Para viver para Cristo. E ele diz que está crucificado com Cristo. E aonde é que está Cristo? Na graça de Deus, na segunda aliança. Então Paulo diz assim, no 21, não anulo a graça de Deus, ou seja, eu não anulo os feitos da cruz. Eu não chamo Deus de mentiroso como os evangélicos. Eu não chamo Deus de mentiroso como os falsos pastores, os ladrão, os bispos, os falsos mestres que dizem que são mestres, mas na verdade são ladrão para roubar os filhos de Deus. E cara, o que é que teu pastor faz? O teu pastor, ele só prega a lei, mas ele só prega a lei de Moisés, que é até João. Aliás, ele não prega a lei, ele prega engano. Por que, Lira? Porque a lei não existe mais, macho. A lei não existe. Olha, cara, os evangélicos, né? Os evangélicos, por seguir a homem,
ele briga contra Deus, macho. O evangélico, ele briga contra Deus. Ele vive na contramão de Deus, dizendo que ama a Deus. E chamando Deus de mentiroso. Dizendo que Deus não fez nada. Que Deus não pôs sim a lei. Que Deus não morreu pelos teus pecados. Que Deus não fez nada. Deus para vocês, evangélicos, não está com nada, macho. Não está com nada. Por quê? Porque tu só segue o teu cão guloso, macho. E o teu cão guloso prega o quê? Mentira, engano. Quando o evangelho diz aqui que o fim da lei é Cristo, né? Ele diz que não é o fim da lei e que Deus não manda em nada e só prega para tu a lei de Moisés. Mandando tu fazer algo para se chegar a Deus quando Deus já está dentro de tu. E tu, burrinho, tu não consegue entender isso, cara. Tu não consegue. Então, olha. Porque eu, Paulo, olha. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. E o teu pastor, o teu mentiroso, o teu cão guloso, o teu assaltante, junto com vocês evangélicos, o que ele diz? Ele diz assim, ó, porque nós estamos vivinhos para a lei. E que Deus, ele não sabe é de nada. E eu estou morto para Deus. É o que vocês dizem, mas por quê? Porque vocês vivem na contramão de Deus. E Paulo, por ser obediente, e o único homem no mundo que foi elevado até o paraíso e recebeu a revelação do evangelho. Que ele diz que foi no corpo, não sabe. Se foi no espírito, também não sabe, mas não interessa. Então, meu amado, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Para quê, Paulo, que tu morreu para a lei? A fim de viver para Deus, macho. Então, cara, olha, só quem pode viver para Deus é quem morreu para a lei de Moisés. E vocês, evangélicos, vocês estão vivinhos para a lei, macho. E morto para Deus. Então, no 20 ele diz assim, olha. Porque ele morreu para a lei, porque Paulo morreu para a lei, porque nós, da graça de Deus, todos nós morremos, estamos mortinhos para a lei. Morto. Para quê? Para viver para Cristo, amado. Para viver para Cristo. E no 20 aqui é lindo, maravilhoso, que vocês não recebem. Olha, logo já não sou eu quem vive. Então, se Paulo morreu para a lei e nós também morremos para a lei, que a lei nunca foi para nós já nascemos mortos para a lei. Mas para quê? Para viver em Cristo. E se você morreu para a lei para viver para Cristo, então você já não vive. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo está dizendo aqui no 20. Ó. Isso aqui é lindo, mas isso aqui é lindo demais. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas o que é que o teu demônio faz, o teu cão guloso? Ele manda tu esperar Jesus. E nós, da graça de Deus, meu amado, nós somos templo e morada do Espírito Santo, meu amado. Nós aqui, nós temos a mente de Cristo, amado. Nós temos a mente de Cristo, nós não temos a mente do pastor, não, amado. Nós, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, macho. Como é que eu vou esperar Jesus voltar se ele já vive em mim, macho? Explica aí pra mim, cão guloso. Então, cara, por que vocês vivem nessa miséria, macho? Por que em tudo vocês veem o diabo? Por que em tudo vocês veem o Satanás? Por que não pode dar nada errado na vida de vocês que você disse que foi o diabo? Que é porque tu não deu o dinheiro pro teu pastor. Por quê? Porque, cara, tu vive, né? Tu vive crendo em homem, mano. Tu não crê no evangelho. Por isso que vocês vivem assim, morto, macho.
Vocês evangélicos, vocês estão mortos. No ministério de condenação e morte, do qual o filho o dono do mundo cumpriu e aboliu. E vocês dizem que é mentira e vive nessa praga. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas quem vive em mim não precisa voltar. Inteligente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo diz assim, ó. E esse viver que agora tenho na carne, no homem terreno, nessa carne, nesse corpo exterior, nesse homem terreno, Paulo diz assim, olha, agora, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive por quê, Paulo? Pela fé, mas é pela fé, cara. Não é pela fé no teu pastor, mas não é pela fé nas obras mortas que o teu canguloso manda tu fazer. É pela fé. A fé, cara. Então, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, macho. A fé é no Filho de Deus, macho. Não é no teu pastor, não é na tua igreja, não é no pão e não é no suco. Não é subir monte, não é dar dinheiro pro teu ladrão. É pela fé no Filho de Deus que ele morreu e ele se deu por ti, abençoado. Então, no 21, ele diz aqui, ó, o que vocês... Paulo está dizendo aqui que ele não anula a graça de Deus e que nós, da graça de Deus também, nós não anulamos. O que é anular a graça de Deus, Lira? É chamar ele de mentiroso. É dizer que ele não cumpriu a primeira aliança, que ele não aboliu a primeira aliança, que Romanos 10:4 é mentira, que é o que vocês fazem, macho. Acorda! Acorda, porque, cara, olha... Vocês se reúnem, os evangélicos se reúnem para chamar Deus de mentiroso, macho. Quando o evangelho diz aqui que tu já foi batizado no Espírito Santo, tu chama ele de mentiroso e tu vai se batizar na tua igreja. O evangelho diz que o teu velho homem ficou na cruz. O teu canguloso junto contigo diz que o teu velho homem está lá na piscina desse canguloso. E assim sucessivamente. Aqui na Bíblia não existe Santa Ceia. Vocês pegaram a Páscoa, transformaram em Santa Ceia, né? E vivem fazendo isso até hoje, dizendo que Deus está morto. Mas como é que vocês vivem numa loucura dessa, macho? Isso é um inferno, macho. Vocês vivem isso aí é que é um inferno, macho. Você viver na contramão de Deus, macho. O evangelho diz uma coisa, tu faz outra, macho. Meu amado, não existe Santa Ceia aqui no evangelho. Não existe Santa Ceia aqui na Bíblia inteira. O que existe aqui em Lucas 22, do 14 ao 20, é a Páscoa. E vocês, cara de pau, vocês escutam isso aqui todo dia. E no próximo primeiro domingo do mês, vocês vão comer pão, vão comer suco. E quando chegar em casa, vão ficar com dor de barriga. E vão pro banheiro e dar descarga no corpo de Jesus, macho. Acorda, meu irmão. Então, meu amado, Paulo está dizendo aqui em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Por quê, Paulo? Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pronto. É o que vocês fazem, é o que vocês dizem. Para vocês, evangélicos, juntamente com o teu ladrão, você diz que Cristo, ele morreu em vão. Por quê? Porque vocês vivem, macho, no engano que o teu pastor diz que é a lei.
que é todo o Primeiro Testamento. Entende? Simples assim, amado. Então, esse é o motivo pelo qual nós pregamos contra vocês, evangélicos, macho. Porque vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. E nós estamos dizendo aqui que Deus, ele não é mentiroso. E que tudo que está escrito aqui nós cremos. Porque se está escrito, nós cremos, macho. Nós não somos vocês, não. Que vocês nem lê e diz que tudo é mentira. Quando vocês escutam a gente lendo. Porque vocês nem lê, vocês não lê. Então, olha, 45 minutos aqui falando, tentando abrir essa tua mente congelada. Eu vou encerrar aqui em 1 de Coríntios 6 e vou mostrar a verdade do evangelho e mostrar a mentira do teu pastor juntamente com vocês, evangélicos. Olha, 1 de Coríntios 6,15. Aliás, 1 de Coríntios 6, 16 e 17, olha. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, Paulo está dando um exemplo aqui, né? Dizendo assim, olha, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Aqui é uma pergunta. E continuando aqui, ele diz, porque, como se diz, serão os dois uma só carne, ou seja, um só corpo, um só corpo. Então, vamos ver o que é que Paulo quer explicar ou quer comparar com isso. Então, vamos aqui para o 17. Ó. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mano. Pronto, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, se você se une a uma prostituta, você é um corpo só com ela. E com isso, Paulo diz no 17, quem se une ao Senhor é um só espírito com ele, mano. Então, o Espírito de Deus que habita no nosso espírito é um só espírito com ele. Entende? Então, no 18 ele diz assim, ó, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, Paulo está explicando aqui, macho, que todo aquele que, ele exorta aqui, mandando você fugir da impureza, né? E ao mesmo tempo ele diz que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então Paulo está falando aqui de dois corpos. Ele está falando aqui do corpo espiritual, que é o verdadeiro Filho de Deus. Ele está falando aqui do pecado, que é obra da carne, do qual tudo que tu semear, tu vai colher. Então, ele diz aqui que primeiro ele diz para você fugir da impureza, ou seja, você viver no espírito. E depois ele diz que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo espiritual. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o teu próprio corpo, o teu corpo terreno, o teu corpo carnal, o corpo do qual habita e que é morada e templo do Espírito Santo. Ou seja,
Tudo que tu semear na carne, tu vai cumprir, tudo que tu semear na tua carne, no teu corpo terreno, tu vai colher. Entende, meu amado? Então, olha, dito essas coisas, eu queria te agradecer mais uma vez e sempre pedindo para vocês ouvirem, assistir esse vídeo e não crer em homem, e você crê somente em Cristo, nas suas obras consumadas na cruz, ou seja, tudo que ele já fez por você, que está no único evangelho que tem nessa tua Bíblia, e que é somente de Romanos a Hebreus, que é o ministério do Espírito, que é o que Deus ele já fez por você, que é a segunda aliança. O evangelho único, eterno e para sempre. Então, amado, eu queria te agradecer aí pela paciência e graça e paz e até a próxima.